Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e creator ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Eu tô numa vibe meio nostálgica aqui no canal, né? Recentemente eu mostrei pra vocês a minha Naked, só agora eu pude ter uma Naked, aquela tradicional, a primeiríssima, a primeira de seu nome. E nisso eu contei pra vocês, na verdade em várias outras ocasiões eu já contei pra vocês que eu gosto de colecionar maquiagem. Principalmente maquiagens que me marcaram de alguma forma, ou então maquiagens que marcaram o mundo da maquiagem ao longo do tempo, né, no decorrer dos anos. Eu tenho uma certa dificuldade de jogar algumas maquiagens fora, mesmo quando a embalagem acaba, o produto acaba, aí eu fico guardando a embalagem. Tem coisa que vai pro lixo normal, assim, mas tem coisa que quando eu vejo que eu acho que eu deveria guardar isso daqui, vai realmente pra coleção. Eu gosto de revisitar, tipo, daqui 10 anos eu ver como eram as maquiagens de hoje, então é por isso que eu vou guardando. E não foi diferente com algumas das maquiagens que eu usava quando eu comecei a ser maquiadora, lá em 2018. Eu tenho algumas delas até hoje, só que elas estão aqui. Só que eu sei que vocês costumam não gostar muito de vídeos em que a pessoa aqui fica só falando, mostrando o produto eventualmente. Eu sei que vocês preferem algo mais visual, né, aplicando as coisas no rosto e tal. Mas aqui seria meio que impossível, porque a maioria dessas coisas aqui estão estragadas. Eu nem tenho todas as coisas que eu usava lá no começo, lá em 2018. Algumas coisas, como eu falei, foram pro lixo. Então vai ser mais por uma vibe nostálgica mesmo. Eu decidi gravar mesmo assim por conta disso. Eu sei que alguns de vocês me deram feedback que não tem se interessado pelos últimos temas dos vídeos aqui do canal, mas são esses os vídeos que eu tenho gostado de gravar. E aí quem quiser acompanhar, seja muito bem-vindo. Eu vou mostrando os produtos meio que na ordem do começo da maquiagem até o final. Aí começando pela bruma. Na época eu usava bruma. Eu tenho bruma até hoje no meu kit pro, mas eu não sou muito de usar. Eu tenho lá só pra se caso eu precisar, né? Mas enfim, eu usava essa bruma aqui da Smashbox, que ela é num tamanho mini, bem humilde ela, né? Começando com o Smashbox, mas na verdade a história é bem menos glamurosa do que parece. Eu precisava de produtos de preparação de pele com várias funções diferentes. E quem começa na carreira sabe que é muito difícil você comprar o material, né? Logo comprar várias coisas de uma vez acaba ficando caro, você nem sabe se você vai ter retorno, nem cliente você tem. E eu precisava de itens com várias funções, né? Tipo, um hidratante para pele oleosa, um hidratante um pouco mais pesadinho para quando a pele estiver mais seca, coisas assim, né? E aí tinha esse kit aqui da Smashbox numa loja que chama Traite Importados. Eu já falei várias vezes dessa loja aqui pra vocês. Que é uma loja, né, que desde que eu me conheço por gente, eles fazem umas promoções muito loucas, assim. Às vezes tem um produto que é R$300, aí eles colocam numa promoção por 80. E com esse kit não foi diferente. Ele me deve ter saído na época, eu lembro que foi muito baratinho nessa época, me marcou, né, tipo, foi uns 90, R$100 o kit, com 3 produtos e que eu conseguia fazer a preparação de pele. E aí eu tinha a bruma, que eu usava bem no comecinho da maquiagem, né? Hoje em dia eu não uso mais bruma, assim, no começo da maquiagem, mas na época eu usava, era mais uma forma de hidratar a pele e tal. Esse primer aqui, ele era muito famoso na época, ele era um primer que matificava e dava controle de oleosidade, era bem nítido onde você passava ele, assim. A Smashbox era muito famosa na época ali, em 2016, 2017, 2018 ainda, na época que eu comecei a maquiar. Só que aí depois eles acabaram ficando esquecidos no rolê, né? Mas naquela época eram produtos, assim, bem famosinhos. E aí esse eu usava pra pele oleosa. E o Primerizer, que é o outro que tá faltando, eu usava pra pele seca, porque ele era mais hidratante, ele era bem hidratante mesmo. O poder de hidratação dele era muito, assim, surreal na época. E ele era bem caro, tipo, ele era muito caro, gente. Vocês não têm noção de como era caro. Tipo, R$230 o full size. Só que hoje, R$230 também é caro, mas imagina 5 anos atrás. Na verdade, 2018 não foi 5 anos atrás, né? Depois da pandemia, a percepção de tempo pra mim ficou meio complicado. 6 anos atrás, 7. Pra vocês terem uma noção, era uma época que o pó da Laura Mercier era R$150. Hoje em dia um pó da Laura Mercier é mais de 200. Batom da MAC não era mais que R$100 naquela época. Então 230, era 239 assim, 229, 239. Pra um primer era um absurdo. E pra mim compensou muito comprar um kit com 3 produtos que eu conseguia fazer preparações de peles diferentes num preço ok, porque se eu fosse comprar de outras marcas, cada produto unitário ia sair mais caro.
e eu ia acabar perdendo o produto também, porque como eu falei, eu não tinha muita cliente, né? Então, nesse tamanho, porque eu ia usar pouco, no preço que eu paguei, valeu muito a pena na época. Eu tive muita sorte de achar esse kit. E aí, falando em bruma, eu tinha uma outra bruma que eu usava também pra finalizar. Essa aqui, como eu falei, eu usava tipo na preparação de pele. Pra fixar a maquiagem, eu usava uma outra, que eu vou deixar uma foto aqui porque eu não tenho mais. Esse foi um dos que eu acabei jogando fora. Mas era da Ruby Kisses, que chamava Retoque Nunca Mais, um branquinho. Na época, era tipo o melhor fixador de maquiagem que eu já tinha testado. Muitos chamavam ele de All-Nighter brasileiro, que na verdade ele não é brasileiro, né? A Ruby Kisses não é uma marca brasileira. Mas ele era o mais acessível que eu conseguia comprar na época, por um desempenho bom. Então eu lembro que eram essas duas brumas que eu usava. De base, eu usava, e eu usei até pouco tempo atrás, né? A que eu escolhi na época foi a da Revlon, e como eu falei pra vocês, eu usava ela até pouco tempo atrás. Se vocês olharem, uma vez eu fiz um tour pelo meu kit profissional, ano passado, e tem algumas cores dessa base lá ainda. E aí eu consegui usar, a última que eu consegui usar foi até janeiro de 2024. Tipo, a última cor que ainda estava viável de usar era até janeiro de 2024. E aí, conforme foram estragando, eu fui tirando do kit Pro. Tanto que, mesmo que eu não acabasse ela, né? Tanto que essa daqui, por exemplo, dá pra ver que ainda tem um monte de produto, mas eu usei mais ou menos até aqui. Só que estragou antes, eu não podia usar mais. Essa daqui eu já cheguei a usar até o final e eu acabei guardando também a embalagem. E aí, como eu tava dizendo, eu só parei de usar ela porque saiu aquela notícia que a Revlon tinha falido e aí começou a ficar difícil de achar as cores. E eu parei de usar por conta disso, né? Não tinha mais como comprar pra repor. Uma pena, porque essa base aqui resiste ao apocalipse. Tipo, uma base barata, acessível, digamos assim. Tipo, eu usava isso daqui tranquila. E aí tinha uma outra base que eu usava também, que era uma base da L'Oréal. Só que eu não tenho mais ela. Foi acabando, estragando, eu fui jogando fora. Que era uma base da L'Oréal, só que não é aquela de vidrinho também, que não vinha com pump. Que muitos maquiadores usavam também, era muito famosa entre os maquiadores, mas não era essa, era uma de bisnaguinha. Como era importada também, eu acabava comprando junto com as da Revlon. E aí, é história, né? Acabou, foram acabando, não tem nenhuma embalagem aqui dela que sobrou pra contar a história. De corretivo, Kryolan sempre foi muito famoso, né, entre os maquiadores, muito famoso entre os maquiadores, mas eu não tinha na época, eu não usava na época. O que eu usava era aquelas camuflagens da Maquier, que eu tinha algumas unitárias, mas eu acabei jogando fora porque elas não estão aqui. E nas minhas coisas que eu vou guardando as maquiagens antigas também eu não achei elas. Mas eu tinha tipo umas 2, 3 cores unitárias. O que pra mim era meio pesadinho porque, como eu falei, tinha poucas clientes. Essas unitárias da Maquier vinham uma quantidade absurda de produto. Eu nunca consegui chegar a usar uma até o final. E aí, eu depois comprei essa paleta aqui, com várias cores, porque vinha menos quantidade e mais opções de cores, né? E ela tá bem pouco gasta, como vocês podem ver, porque eu comprei ela um pouquinho antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, não tinha como atender, né? Então, ela ficou perdida. Mas ela sobreviveu aqui pra contar a história. Pra estar aqui nesse vídeo hoje. O propósito dela foi estar aqui nesse vídeo hoje. Mas brincadeiras à parte, serviu pra ilustrar que eu usava a camuflagem da Maquier. E aí, veio a pandemia, eu perdi muito produto, gente. Nossa, eu perdi muito produto, né? Eu acho que todo maquiador perdeu muito material, porque iam vencendo. E eu mesma fiquei 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio sem atender. Eu só voltei a atender depois da segunda dose da vacina, que eu acho que foi ali no segundo semestre de 2021, que foi quando eu tinha o estúdio. Quem lembra dessa época do canal, que tinha todo um cenário aqui atrás, né? Tinha uma girafa aqui atrás, tinha umas luzinhas coloridas. Aquilo ali era meu estúdio, ali era meu estúdio. Eu morava numa casa que eu tinha um espaço que eu fazia de estúdio. Eu dividia em 2, tinha o espaço que eu gravava e tinha o espaço que eu recebia os clientes e atendia. Início de um sonho, deu tudo errado. Mas enfim, eu já não tinha mais as coisas da Maquier pra usar, só que eu tinha um corretivo que eu usava da Diversa, que é esse aqui era o meu. Eu amava esse corretivo, gente. Eu amava esse corretivo e ele era muito baratinho. E aí um dia eu pensei assim, né, porque eu tava comprando coisas pra voltar a atender, uma das coisas era corretivo, e eu pensei, nossa, aquele corretivo da Diversa eu gosto bastante.
eu acho que eu posso comprar algumas cores dele pra usar. E foi isso que eu fiz, porque ele era tão barato que dava pra comprar todas as cores da cartela. O que na época pra mim valeu muito a pena, porque eu consegui ter muitas cores de corretivo por um valor mais acessível, digamos assim. Tem umas que vocês estão vendo que estão mais usadas do que outras, né? Quem é maquiador deve se identificar que tem cores que a gente usa muito, tem cores que a gente usa muito pouco, acaba perdendo o produto, mas tem cores que às vezes servem pra, sei lá, 2, 3 tons de pele diferentes, a mesma cor de corretivo ou de base, e aí a gente faz pequenos ajustes, faz misturinha pra chegar no tom, faz correção de cor pra chegar no subtom e coisas assim, mas é indiscutível que tem cores que a gente usa bem mais, são as chamadas, inclusive por nós, de cores coringas. Essa daqui inclusive tá bem usadinha, ó. Foi uma cor que eu usei bastante. E aí eu só, acho que esse aqui é o último, eu só parei de usar esses corretivos da Diversa porque saíram de linha. Ah, tem um também que eu esqueci, que eu pulei e fui direto pro da Diversa, mas era esse corretivo aqui da Bruna Tavares. Isso daqui antes da pandemia, junto com as camuflagens da Maquiê. Que as camuflagens da Maquiê tinha uma cor super clarinha lá, mas não era tão clara como essa. E eu não tinha muitas clientes com esse tom de pele, mas era bom ter, né, pra quando precisasse. Ainda tem um restinho dele, mas se vocês verem bem, ele tá meio quase vaziozinho, assim. De blush, eu não lembro muito o que eu usava. Tentei lembrar aqui o que eu usava de blush, cara, não consigo lembrar. Mas isso era o de menos. Eu lembro que tinha um batom que eu até levantei pra pegar, que eu coloquei ele nessa função de blush, porque eu tinha comprado um kit de batons da Kylie Jenner, né, da Kylie Cosmetics, que vinha 3 batons. 2 tons eu conseguia usar, mas esse tom aqui, não. Esse tom não ficava bom em mim. Mas esse tom fica muito bom de blush. Ele pigmenta bem como blush. Então eu lembro que naquela época, pra não desperdiçar, né, assim que eu abri o batom eu falei, nossa, mas como que eu vou usar essa cor? Não vai dar certo. Eu já coloquei pra usar como blush cremoso. Agora, como que eu selava esse blush, gente? O que eu usava de blush em pó eu realmente não vou lembrar. Ele tá bem inteiro, se for ver, né? Tá uma bala bem grandinha ainda, próximo do que é uma bala nova. Mas se for ver, até que usei bastante, porque tipo assim, ó, usar pra blush é uma quantidade pequena. A marquinha aqui já tá chegando próximo do K do nome que tá gravado aqui. E eu lembro que antes do K tinha um espaçozinho igual tem aqui embaixo. Então assim, acredito que pra blush ele serviu o seu propósito na época. De iluminador, gente, também não lembro muito assim o que eu usava de iluminador. Eu provavelmente tinha algumas paletas de rosto, assim, com iluminador e blush pra usar, né? Mas eu não lembro muito quais eram. Eu lembro do iluminador da Bruna Tavares. Esse daqui era um dos primeiros, ele nem existe mais. Ele era sem partícula, ela falava que quanto mais você esfumava, mais espelhadinho ficava, né? E aí, desde aquela época eu já gostava de iluminador sem partícula. Eu lembro dele no Kit Pro, mas eu também já não tenho mais. De contorno, eu não tenho nada aqui também, mas eu provavelmente, muito provavelmente, eu tenho essa lembrança, assim, de fazer contorno quando eu precisava com as camuflagens da Maquiê. Algumas cores dava pra usar assim, quando eu queria fazer cremoso. E em pó, eu também não lembro muito, mas provavelmente eram aqueles unitários da Bruna Tavares também. Porque contorno sempre foi uma coisa escassa, até hoje é, né? E na época, isso antes da pandemia, era o que tinha de melhor de cores. E eu lembro de ter principalmente aquele acinzentado, né? O Top Chic. Eu tinha aquela cor mais escura também, a Coffee, acho que era o nome. Que eu usava de sombra também, que eu gostava daquela cor pra sombra. Então provavelmente eram esses que eu usava. De pó, gente, o meu primeiríssimo pó de atendimento eu não tenho mais aqui, mas eu tinha ele até um tempo atrás, porque eu lembro de ver ele, assim, de pegar na mão. Mas eu acho que eu acabei jogando fora. Era o pó da Paiô, vou deixar uma fotinho dele. Quem lembra desse pó? Era uma época que só existia pó claro, assim, né? Existia um ou outro, com outros tons. O que reinava nos pós era o pó da Laura Mercier, esse pó da Paiô, tinha o pó da Playboy, isso aqui também eram tons muito claros. Tinha aquele pó da Benai também, mas nessa época, em 2018 mesmo, era o pó da Paiô. Tinha uma cor com brilho, lembra? A cor que eu usava era a cor sem brilho. Eu usava muito esse pó, eu acabei com um inteiro em atendimento, depois eu comprei outro.
E aí esse que eu comprei da segunda vez era o que eu tinha até recentemente e eu acabei jogando fora. Ainda tinha um restinho dele, que eu lembro. Então eu passei uma boa parte aí usando ele. Só que eu comecei a sentir necessidade de ter outros tons de pó, né? E já era uma questão naquela época. Só que era muito difícil achar. Parece bobagem, né? Porque parece ontem. Mas era muito difícil achar. E aí, era uma época que tinha muito tipo assim, pó banana, aquele pó com cor amarela pra pele negra. E eu rodei tanto a internet na época pra achar, que foi assim que eu conheci a Diversa, pra achar pós com mais tons e que não acinzentassem. E aí eu tenho eles guardadinhos aqui até hoje também. Os corretivos eu conheci depois, como eu contei, né? Mas eu conheci a marca por conta de resenhas desse pó aqui, porque a galera falava que ele não acinzentava em pele negra. E na época eu realmente achava que ele não acinzentava. Hoje em dia eu não sei mais como que é o efeito dele. Até porque não sei se ele ainda existe na linha regular da marca, tá? Esse daqui é de 2000 e bolinha ali, que é o pó de chocolate. E aí, consequentemente, quando eu comprei esse, eu gostei e acabei comprando o banana também e o translúcido. E aí eu deixei o pó da Paiô e fiquei usando esse. Vou ter que voltar um pouquinho no blush, porque tinha esses aqui na minha frente, eu esqueci de mostrar, que são esses produtos aqui, que na verdade são batons, né? Isso daqui foi durante a pandemia que eu conheci, então eu comprei várias das cores. Na verdade eu comecei com essa cor, eu comprei esse pra fazer resenha na época, isso era 2020, na época que eu fazia resenha lá no Instagram, nos stories do Instagram, quem for dessa época deve lembrar. E eu comprei ele pra usar como blush, porque ele tem essa cor mais marronzinha, né? Que eu sempre gostei de blush pra mim, nessa vibe de cor mais terrosa. Na época ainda não tinha os laranjinhas, e aí eu ficava procurando cores assim, que se assemelhassem aos laranjinhas, né? E o máximo que tinha era assim, marrom. Aí eu peguei o batom e ficava usando como blush. E aí depois, quando eu fui comprar mais material pra atender profissionalmente, aí eu peguei todas as cores, porque eu lembrei disso daqui, falei, nossa, aquele negócio esfumava bem, né? Funcionava bem como blush e tal. Aí eu peguei várias das cores, que na verdade tinham 5 cores mesmo. É da Quem Disse Berenice, mas eu acho que já não tem mais, não existe mais. Agora sim, dando continuidade, sobrancelha eu usava sombra. Inclusive a paleta de sombras que eu usava era uma da Morphe, isso antes da pandemia. Era uma cheia de marrons e tal, porque as paletas da Morphe, né, 35 cores, sempre tem 500 mil marrons. Perfeita para atendimento, dava para fazer de tudo nos olhos com aquela paleta e consequentemente eu usava para sobrancelha também. Ainda era uma época que existia muita coisa assim universal para sobrancelha, né? E se você precisasse de variação de tons para sobrancelha, a melhor opção era sombra. Tanto que eu usava nessas duas finalidades. E aí depois de um tempo que eu fui começando a me interessar por pastinhas de sobrancelha, essa daqui é Colourpop. Eu lembro que eu tinha uma cor mais clara que essa. E gente, tá molhadinha até hoje, vocês estão vendo? Tipo assim, um negócio de 2018. Tem umas coisas que secam em menos de um ano, né? Esse daqui ainda tá bom pra uso ainda, ó, eu acho. Ó, inclusive a outra cor eu vi ela esses dias, que é uma cor mais acinzentada. Mas eu já não sei onde tá, não sei onde eu coloquei. E eu tinha uma da Morphe também, que ela não tá tão molhadinha como a da Colourpop, mas ela não tá seca não. Tá na mesma textura que eu me lembro. Eu sempre fui apaixonadinha por esse tipo de produto pra sobrancelha, né? Depois que eu conheci esse tipo de produto pra sobrancelha, eu nunca mais larguei. E é então a paleta de sombras que eu já mencionei, que era da Morphe, mas isso antes da pandemia. Depois da pandemia, como eu disse, perdi muito material, a paleta da Morphe foi embora, já não ia estar mais em condições de uso, né, pelo tanto de tempo que eu tinha ela. E aí, eu lembro que quando eu voltei a atender, já existiam essas paletas aqui da Oceane, e na época eu queria muito essa, que é a 24.1, só que ela era mais de 100 reais, né? Aí um dia entrou na promoção, leve 2 paletas pelo preço de uma. Fiquei com essa pra mim, e aí eu comecei a usar essa em atendimento. Só que assim, gente, eu não me dou muito bem com os mates dessa paleta. O que eu costumava usar era essa e essa sombra. Mas como eu falei, não me dava muito bem com os mates, em questão de desempenho mesmo. E eu não conseguia ter variações de marrons, né? Às vezes eu preciso de um marrom mais quente, às vezes eu preciso de um marrom mais frio que esse daqui. E essa paleta não tava me atendendo. E aí eu usei ela durante um tempo, vi que não tava me atendendo e troquei pra outra. Que aí já é mais recente e não é muito a ideia do vídeo.
E aí a gente tá quase acabando. Máscara de cílios eu não tenho nenhuma da época. Até levantei pra dar uma olhada de novo, mas eu realmente não tenho mais a máscara de cílios que eu usava antes da pandemia, que era a Nopanda da Visela. Vou deixar uma fotinho aqui, caso alguém não conheça, mas ela é bem conhecidinha, que era uma máscara resistente, né? Depois da pandemia eu já passei a usar a Colossal da Maybelline, aquela tradicional, amarelinha, à prova d'água, mas antes era a Nopanda da Visela. Aí, de delineador, eu não vou ter mais também, porque ele empedrou, eu joguei fora, mas eu lembro dele como se fosse ontem, no dia que eu fui comprar ele, porque delineador é sempre uma saga na vida do maquiador, né? Quem é maquiador vai se identificar. A gente sempre fica à procura do delineador que não escorre, que tem uma ótima durabilidade, que seja pretinho, né? E é sempre muito difícil de achar. E naquela época não era diferente, em 2018 não era diferente. E aí a Bruna Tavares tinha o projeto de lançar um delineador em gel. E a gente ficava lá esperando até o dia que ela lançou. Eu lembro como se fosse agora, tivesse acabado de acontecer. Eu chegando na loja e vendo o preço do delineador. Porque na época, eu também era maquiadora, mas eu também trabalhava como garçonete, né? Minha renda vinha de ser garçonete. Eu trabalhava aos finais de semana à noite. Então, das 6 da tarde até umas 2 horas da manhã, pra ganhar R$60 por noite. E quando eu cheguei na loja, o delineador custava R$50. Nossa, eu caí pra trás, assim, eu falei, putz, não acredito, velho. Eu tava tanto na expectativa desse delineador, e aí quando eu chego aqui, finalmente ele tá pra venda... R$50. Nossa, eu caí pra trás. Paguei chorando. Lembro que eu comprei no cartão de crédito. Tive que parcelar em 2 vezes. E no fim das contas, ele empedrou rápido. Ele era difícil de trabalhar, porque ele secava rápido também. Nossa, foi difícil. Nunca esqueço. Eu lembro também da coleção Melrose, que eu acho que foi lançada no mesmo ano, mas aí foi um pouquinho mais próximo do Natal, que eu também não esqueço. Nossa, tá vindo aí a coleção Melrose, vão ser esses produtos aqui, olha os glitters, a gente vai lançar glitter. E todo mundo alvoroçado, igual é hoje. Nossa, porque quero a coleção Melrose. A gente esperou meses por essa coleção. Aí lançou, eu acho que em dezembro, porque eu lembro que era tipo semana do Natal. Aqui na minha cidade, não sei se em todas são assim, o comércio fecha às 18, mas no Natal as lojas ficam abertas até às 22. E eu lembro de estar na loja, tinha acabado de chegar, era tipo de noite. Eu cheguei lá, fui ver o preço do glitter, que eu tanto queria, porque falou que ia lançar esse glitter, R$50. Nossa, a gente caiu pra trás também. Porque eu cheguei pra vendedora e falei assim, meu Deus, moço, eu trabalho de garçonete. Eu ganho R$60 a noite, um glitter custa R$50. E eu lembro que eu queria todas as cores e tal. E aí eu tive aquela decepção que eu não ia poder comprar nenhum. Enfim, lembrei dessa história por causa do delineador, que foi o mesmo impacto. E pra gente finalizar, os batons, gente, não tenho mais. Muito provavelmente os que eu usava eram batons da Bruna Tavares também. Ela sempre teve muito, até hoje, né? Tem muitas opções de tons de nude, que são tons que as clientes gostam muito. Aqueles nudes cor de boca, cor de carne, né? Muito provavelmente eram esses da linha Bruna Tavares, principalmente as cores que lançaram primeiro, né? Quem lembra aí da cor Luísa, tinha a cor Letícia, tinha o Maiara, que era um cor de telha lindo, tinha o Camila, que era um marrom bem mais escuro, usava esses tons aí. E aí meio que acaba os produtos que eu tinha hoje, mas aí eu lembro também assim de gloss, né? Naquela época o que reinava era batom líquido mate, ninguém queria saber de batom hidratante ou gloss. Hoje em dia eu tenho tipo um transparente pra quando precisa, ou então uma corzinha assim mais rosadinha, cor de boca, pra quem gosta. Mas na época eu não tinha no meu kit pro, não. E claro, provavelmente tinha algumas outras coisas que eu não lembrei, ou porque não estão aqui na necessaire, ou então eu também agora fazendo o vídeo eu não lembrei. Ah, lembrei de um. Aquele negócio que a gente pingava na base pra diluir, diluidor. Eu tinha também, mas não tenho mais, acabei jogando fora. Coisas assim, né, que a gente usava tipo como ferramenta, né, pra incrementar ali o processo, a técnica da maquiagem. Mas no grosso mesmo, eram essas coisas que eu acabei de mostrar pra vocês. Quem é maquiador, me contem nos comentários se você lembra de algum produto, se você também usou algum desses que eu também usei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com essa vibe mais nostálgica, mais um, né? Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!